Ufa! Gente, eu vou te falar, viu? Mexer com mudança não é nada fácil. Ah, desculpa, nem cumprimentei. Tchau a tutti! Gente, como vocês sabem, quem já acompanha a gente, tá vendo aí, a gente tá no meio de uma mudança. É caixa pra lá, é caixa pra cá, é sacola e tudo. E esse assunto de mudança, gente, gerou muita pergunta dos nossos seguidores, muita pergunta de quem acompanha a gente com relação a aluguel de imóveis aqui na Itália. Felipe, Cristine, como que é para alugar um imóvel aí? As dificuldades, preços, documentos, como é que é isso tudo? Conta pra gente! Então vamos lá, para começo de conversa, se você for alugar um apartamento, uma casa, um imóvel qualquer que seja aí no Brasil, você vai na imobiliária, o que os caras vão te pedir? Me traz sua identidade, me traz seu CPF, me traz seus contra-cheques, tal. Não é essa a história? Gente, aqui na Itália é a mesma coisa. Se você for procurar uma imobiliária para alugar o seu imóvel, seu apartamento, sua casa, vão te pedir praticamente os mesmos documentos. Vão te pedir a sua carta de identidade, o seu códice fiscal, comprovação de renda, que vão ser a sua busta paga, né, o tipo de contrato de trabalho que você tem e todos os pormenorizinhos de um contrato. Aí você fala assim, poxa Felipe, mas eu ainda não tenho comprovação de renda. Eu falei, pera aí que já a gente vai tratar dessa questão de comprovação de renda. Eu vou te dar exemplo dos dois imóveis que a gente alugou. O imóvel que vocês bem conhecem, que vocês que acompanham a gente há mais de um ano já sabem, que é o imóvel que a gente tinha, que nós moramos lá por 3 anos. E como é que foi o contrato? Contrato de aluguel padrão, 4 anos, renovável por mais 4. Nós ficamos lá 3 anos e avisamos um pouco antes, né, que a gente ia sair do imóvel, porque a gente precisava de um imóvel maior. Mas como é que foram as condições de aluguel daquele imóvel? Bom, o valor do aluguel era de 500 euros. Então, para entrar no apartamento, o que foi pedido? 1 mês adiantado, 1 mês como taxa da imobiliária e 3 meses de caução. Você fala assim, caramba, Felipe! Então, para entrar no apartamento, você teve que desembolsar 5 vezes o valor do aluguel. Isso mesmo. Um aluguel de 500 euros, para eu entrar no imóvel, eu tive que desembolsar 2.500 euros. 1 mês adiantado, 1 mês de taxa de imobiliária e 3 meses de caução. Felipe, e esse imóvel que vocês vieram agora? Né? A gente saiu daquele imóvel, que era de uma imobiliária pequena, uma imobiliária aqui da cidade, e nós alugamos esse outro imóvel que a gente está agora, que é de uma rede grande de imobiliárias que tem em toda a Itália. Gente, as condições foram as mesmas. Foi pedido as mesmas coisas. 1 mês adiantado, 3 meses de caução e 1 mês, que é o que eles chamam de a taxa da imobiliária. Em alguns casos, ela pode ser maior do que o valor de 1 mês de aluguel, em outros casos, ela pode ser um pouco menor. Mas, geralmente, é ali na casa do valor de 1 mês de aluguel. Então, você se prepara. Se você for fazer um contrato de aluguel, se você for alugar um imóvel por uma imobiliária, geralmente, meio que padrão, é isso que eles te pedem, tá? Praticamente o valor do aluguel multiplicado por 5. É uma facada, meu amigo. Mas, gente, e foram tantas perguntas, mas tantas perguntas, que a Cristine anotou, fez uma lista ali das perguntas e ela vai começar a fazer essas perguntas agora para a gente responder. Pois é, e essa primeira pergunta que eu vou fazer agora, que foi feita pelo Breno Andretta, pela Renata Pérez e pelo Alexandre Santos, que foi praticamente a mesma pergunta. Perguntando sobre qual o valor do aluguel que vocês pagavam. Você já até falou, né? Eu já até falei, mas o que acontece? Mas assim, ali foi um bilocale, então eles querem saber também valores de outros, né? Entendi. De apartamento em outros lugares. Entendi. Né? O que acontece? Deixa eu te falar como é que são os imóveis aqui na Itália. Tem o nosso quarto e sala no Brasil. O quarto e sala, que é o apartamento que a gente morava antes de vir para cá, aqui eles chamam de bilocale, né? É como se fossem 2 locais, que é o quarto e a sala, né? Que é o quarto e sala. Esse quarto e sala, ele varia muito aqui na nossa região. Eu estou na província de Bergamo, na Lombardia, aqui no norte da Itália. Nessa região nossa, ele varia de 450 a 550 euros. Esse estilo de apartamento, né? O quarto e sala. Existe um outro estilo de apartamento, que é como se fosse aquela kitnet zona,
que a gente chama de monolocale. Aquele que não tem divisão. É tudo junto assim, entendeu? O quarto, cozinha, eu acho que a única divisão que tem é pro banheiro. Então assim, aquela kitnet zona que a gente chama de monolocale, aquele ali é de 400 euros para baixo, né? Mas aquele ali também está sendo mais difícil de encontrar, tá? O pessoal não está fazendo, são mais antigos e tal. Aqui em Treviglio a gente nem acha muito dele, mas assim, para um casal, geralmente é o bilocale, que é o quarto e sala, tá na casa aí entre 450 e 550 euros, tá? Você pode ir também para um trilocale, que foi o passo que eu e Cristine fizemos, né? A gente saiu de um bilocale, que era um quarto e sala, e veio para um trilocale, que são 2 quartos e a sala. Então, assim, a gente acrescentou um quarto a mais na estrutura do imóvel, na estrutura do apartamento, né? Apartamento um pouco maior também, porque a gente vai precisar desse um quarto a mais. E aqui agora, com tudo, aluguel, taxa condominial e tudo, a gente está pagando 700 euros. Pois é, e tem diferença de região, de cidade, de centro histórico, um pouquinho mais afastado da cidade? Tem muita diferença. Aqui na cidade de Treviglio, essa diferença você não percebe tanto, não. Mas quando você vai para essas cidades grandes como Milão, Torino, Roma, Firenze, Bolonha, essa diferença de centro histórico para áreas mais afastadas, você vê na pele, meu amigo, tá? No bolso. Quanto mais afastado, mais em conta é o lugar, é o imóvel, tá? E também existe uma outra coisa muito legal que a gente sempre indica, de você pegar cidades que a gente chama de cidades satélites. Por exemplo, você tem vamos pegar Milão como exemplo. Você tem Milão. Ao redor de Milão, você tem N cidades, mas inúmeras cidades. Milão é circulada de cidades, são as cidades satélites, né, que estão ali ao redor, em que você tem valores de aluguéis mais atrativos do que o valor do aluguel da própria Milão. Então fica ligado nisso, isso é um bom detalhe para quem está chegando, quer gastar pouco, não pode gastar muito, as cidades satélites que estão ao redor das grandes cidades, como Torino, Milão, Roma, Firenze, Nápoles e por aí vai. Tá? Então, assim, dando continuidade, vamos aí. Próxima pergunta, qual que é? Então vou fazer a próxima pergunta que a Liz Alves enviou pra gente. Ela perguntou o seguinte: fala um pouquinho do comportamento dos vizinhos, como é a convivência com eles, né, dos vizinhos italianos, as regras de condomínio, se tem assim também se corre algum problema, né? Se chama a polícia igual no Brasil, como é que é? Chama não. Eu, assim, treta com o vizinho eu já tive uma aí, vocês viram, né? Foi rapidinho e tal, mas também eu dou razão pra ele, gente. Já era mais de meia-noite. O que acontece? O pessoal aqui respeita muito as regras de convivência e as regras estipuladas pelo condomínio, pelo edifício, pelo prédio, enfim, tá? O pessoal ele é muito reservado, o pessoal assim, ele é muito respeitador do limite do outro, com relação a barulho, com relação a som alto, com relação a festas, com relação às dependências dos edifícios. Então, assim, você que é um cara ordeiro, uma pessoa ordeira e gosta das coisas no seu devido lugar, é ótimo, cara. É ótimo que o pessoal se respeita. Eu acho que lá no meu prédio o mais bagunceiro era eu, né? Que o vizinho foi até na minha porta bater porque eu tava fazendo barulho depois de meia-noite. Então, assim, o pessoal respeita muito, tá? Aqui em Treviglio, eu nunca vi muito esse problema de polícia, não. Lá em Torino eu já vi, quando eu morava lá em Torino, né? É uma cidade muito maior, cidade de quase 1 milhão de habitantes e tal, então muito mais gente, muito mais imigrantes também. Você está sendo preconceito? Não. Não tem jeito, cara. Onde tem mais imigrante, o troço é mais complicadinho, é mais bagunçadinho, é mais assim, entendeu? E aí você bota todo mundo junto na panela aí, sul-americano, africano, oriental, os outros europeus que vêm para cá também. Então, assim, onde tem os imigrantes aqui que não são os italianos e tal, a coisa é mais assim, um pouco mais tumultuadinha. Mas, no geral, né, se respeita bem, obedecem às regras. E outra coisa, regra de convivência, isso tudo, eu ia falar de um outro detalhe aqui. O pessoal também cria muito caso em alguns determinados apartamentos com relação a animais, tá? Mas isso aí é uma coisa que você vai ver também na própria imobiliária ou com o próprio proprietário quando você estiver alugando, tá? Existem proprietários que dizem assim, eu não quero animar. Então, se você tiver animal, cachorro, gato, essas coisas, o cara não vai te alugar apartamento, porque ele não quer bichos no dependência. E
vou mais além. Tem proprietários que não gostam de crianças pequenas. Eu acho que eu me expressei mal. Não é que eles não gostam de crianças pequenas, eles gostam, mas assim, para a integridade do apartamento, ou muitas vezes para o local onde é, criança pequena faz o quê? Chora, grita, berra, faz confusão, risca as paredes tudo, apronta. E aqui tem muitos idosos, gente. A Itália é um dos países mais idosos do mundo. Então, em muitos locais, então, assim, os proprietários, eles não alugam os seus apartamentos para crianças, ou para criança não vai alugamento, para famílias com crianças pequenas, tá? Eu até entendo, isso às vezes é uma dificuldade, tá? Mas entenda, isso é para criança pequena mesmo. Quando a criança já tem ali mais de 10, 11, 12 anos, poxa, já é um adolescente e tal, não é tanto problema. Mas quando é criança pequenininha, gente, eu já cansei de ver. Nós somos perguntados quando a gente vai alugar, vocês têm filho pequeno, vocês têm não sei o quê, porque esse apartamento que a gente está aqui hoje mesmo, se nós tivéssemos filhos menores de 10 anos de idade, eles não iam alugar apartamento pra gente. Olha só. Vamos lá, próxima pergunta, que foi feita pela Vanessa Freitas e pela Ana Cláudia Favolato, que foi praticamente a mesma coisa. Para quem está chegando na Itália, começando uma vida nova, é fácil de encontrar apartamentos mobiliados? É fácil sim. É fácil sim, e o meu exemplo com Cristine é um exemplo a ser seguido. Os dois imóveis que a gente já alugou, o que a gente saiu e esse agora, todos dois imóveis mobiliados, né? Arredato, né? Que eles chamam aqui. É muito prático, é muito fácil, te economiza dinheiro, te economiza tempo, é muito útil e eu aconselho sempre. É lógico que são os imóveis também que as pessoas mais procuram, né? Então, assim, os imóveis já mobiliados, os imóveis arredatos, são aqueles que se alugam assim mais rapidamente, mas tem sim e é uma ótima opção. Então vamos lá, próxima pergunta da Emilena Carneiro. Ela pergunta o seguinte: se precisar mudar antes de finalizar o contrato, que foi o nosso caso, né? Pois é. Você paga uma taxa, uma multa, você perde calção? Gente, muito atento com o contrato que vocês assinarem, entendeu? Porque ali, ó, não tem me disse, não, vale o que está escrito, tá? Na cláusula do contrato que nós firmamos, o que acontece? Ali dizia que se eu fosse sair do imóvel, eu tinha que avisar com 3 meses de antecedência. Se eu não avisasse com 3 meses de antecedência, eu teria que pagar um aluguel de multa, que foi o que aconteceu, né? A gente achou esse imóvel aqui muito rapidamente, e para não perdê-lo, a gente falou, ó, tô saindo daqui a 2 semanas. E aí eu tive que pagar um aluguel de multa, porque eu não cumpri o acordo de avisar que estava saindo do imóvel 3 meses antes. Contrato. Leia bem o contrato, quais são as cláusulas lá, para desdeta, né, que a desdeta quer dizer o rompimento do contrato antes do prazo estipulado, e cada um vai configurar um tipo de coisa, uma multa. Então, assim, leia bem o seu contrato, confira direitinho para você não ter surpresas. Lembrando que apartamento mobiliado, muito cuidado com os móveis, com tudo que tá ali, tá, gente? Tudo que for danificado, tudo que estragar é motivo para eles reterem a sua caução antes de te devolver no fim do contrato, tá? E ó, vou te falar, italiano é assim, cara. O povinho assim, ó, turque, assim, ó, atravessa o oceano com um sorrisal na mão. Vamos para a próxima pergunta? Vamos para a próxima. Olha só, o Sebastião Gandini, ele disse assim: eu tenho uma retirada mensal no Brasil, tenho aposentadoria, aluguel. Com essa renda, eu consigo comprovar, né, que eu tenho renda para alugar um apartamento aí na Itália? Olha só, gente, essa questão de renda é assim. Eu sei que aluguel é um calo no sapato para quem vem para cá reconhecer cidadania, quem quer traçar uma vida nova aqui na Itália, iniciar tudo de novo. É trabalho e aluguel, né? São as duas grandes preocupações. E no aluguel o que pega é justamente isso. Por exemplo, o cara não é que ele não quer te alugar o imóvel porque você é imigrante, não é isso não. Se você tiver como comprovar que você tem trabalho, você tem emprego, você tem renda, os caras vão te alugar o imóvel. A questão o difícil é a comprovação. Nesse caso aí de que você tem uma renda passiva no Brasil, proveniente de aluguéis, de investimentos, de rendimentos, o que acontece? Você tem que conversar com a imobiliária, conversa com o proprietário e demonstre, né, que você tem renda. Quer dizer, que você já tem uma renda passiva, você tem seus dividendos, você tem como arcar
com aquele aluguel, independentemente de você estar trabalhando aqui na Itália ou não. Tudo é conversado. Obviamente que em algumas questões a coisa fica mais difícil, né? Porque o pessoal está mais acostumado com aquele formatinho ali, seu contrato determinado, mas, gente, conversar sempre é possível, tá? E eu e Cristine já revertemos várias coisas nas nossas vidas aqui na Itália conversando, né? Então, assim, se o engano da vista for ao zóio, né? Então, assim, converse, prove, tente, né? O máximo que você vai conseguir é um não é isso? Tá bom, então. Para finalizar, eu vou fazer a última pergunta, hein? Ah, tem mais perguntas? Tem. Será que nós vamos mostrar o nosso AP novo no próximo vídeo? Essa pergunta é pergunta, né? Essa perguntinha assim, tal. Gente, no próximo vídeo a gente vai fazer o tour pelo nosso apartamento, né? Vocês conviveram um ano com a gente lá no antigo apartamento e no próximo vídeo, no domingo, nós vamos mostrar para vocês o apartamento, fazer um tour aqui, dividir com vocês, né? Essa alegria, essa vitória que a gente teve de, pular para mais um apartamento com mais um quarto, para surpresas que estão chegando, enfim. Deixa só a gente colocar as coisas no lugar, a gente já vai gravar o vídeo. Já vai gravar. Tá ok? Tá uma zona, a gente tem caixa e sacola para tudo quanto é lugar nessa casa, vocês não imaginam. Te convidamos a se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, e também nos seguir pelas redes sociais, a gente está lá no Instagram e no Facebook, e é isso aí. Bacio a tutti! Tchau!